Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre os personagens escritores de Stephen King. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal estrogonoficamente maravilhoso. Não ficou legal. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão assistindo, curtindo, compartilhando todos os vídeos aqui do canal. Encontrei estes resultados. Não, mosqueta. Que encontrou o resultado do quê? Porque na última semana todos os 5 vídeos do canal alcançaram as 1000 visualizações. Isso parece pouco, principalmente perto de canais que falam sobre Stephen King, que tem 20, 30, 100 mil visualizações por vídeo. Mas eu lembro muito bem que no início do canal, bem lá no início, os vídeos chegavam a 150, 200, no máximo 300 visualizações. E agora esse número de visualizações ele aumentou bastante. Então eu fico muito feliz porque para alguém que produz conteúdo na internet, eu acho que mais importante do que monetização, do que qualquer outra coisa nesse sentido, é o fato de eu saber que vocês estão reservando um pouquinho do tempo de vida de vocês para assistir os vídeos desse canal. Isso para mim é muito importante. Então fica aqui o meu mais sincero obrigado a cada um de vocês. E antes que eu me esqueça, se você é novo aqui, aproveite para se inscrever no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui. Tem vídeos sobre a vida e obra de Stephen King, resenhas dos livros, curiosidades, aparições do King nos outros filmes, enfim, tem um monte de coisa bacana aqui que você pode estar dando uma olhadinha. Sendo o dedo no like aí, ajuda a compartilhar esse vídeo. Agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos embora para o vídeo de hoje. Stephen King publicou o seu primeiro livro, Carrie, em 1974, e desde então ele se tornou um dos autores mais populares não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. São dezenas de livros publicados, contos, livros de não ficção, roteiros para cinema, TV, histórias em quadrinhos, peças teatrais, e claro, para sustentar esse universo ficcional, esse multiverso ficcional, ele precisou criar uma gama gigantesca de personagens. São mais de 1000 personagens criados, entre bombeiros, encanadores, eletricistas, prefeitos, governadores, vigilantes, porteiros, crianças, adultos, idosos, cachorros, zumbis, carros, demônios. A lista é imensa. Acontece que em meio a tantos personagens e tanta criatividade, existe um tipo de personagem específico que se destaca bastante dos livros dele. São os personagens escritores. Por isso hoje eu resolvi separar 5 personagens escritores que eu particularmente acho muito interessantes, para que você, leitor fiel, possa conhecer um pouquinho mais sobre eles. O primeiro personagem dessa lista não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido John Jack Daniel Torrance, ou como é mais conhecido por boa parte dos leitores fiéis, Jack Torrance. Jack Torrance é marido de Wendy Torrance e pai de Danny. Ele foi um autor e professor reformado que aceitou o emprego de zelador de inverno do Hotel Overlook, no Colorado, naquela que ele considerou como sendo a oportunidade perfeita para terminar o seu livro. Entretanto, Jack não demoraria a descobrir que as coisas logo sairiam dos eixos, quando os espíritos malignos que ainda habitavam o hotel fazem com que ele enlouqueça e seja forçado a fazer coisas horríveis com a sua família. Jack Torrance é muito provavelmente o personagem escritor mais conhecido de Stephen King, e eu escolhi ele para fazer parte dessa lista, principalmente porque eu acredito que ele tem muito de um conteúdo autobiográfico relacionado ao Stephen King. Um dos seus principais problemas no livro, por exemplo, é a dificuldade, os problemas que ele encontra com relação à bebida. Após adulto e mesmo quando ele era criança, o Jack sofreu bastante com o alcoolismo já por causa do seu pai, um homem chamado Mark Torrance, que chegou inclusive a quebrar o braço do Jack em um acesso de fúria motivado pela bebida. O próprio King já teve sérios problemas com o álcool e já assumiu que perdeu dias inteiros de memória por causa do seu vício em drogas e em outros entorpecentes também. Na verdade, o Jack do livro Iluminado é o próprio Stephen King, principalmente no início da sua carreira, quando ele fala sobre o relacionamento familiar, a dificuldade que ele tinha em escrever nessa época, a dificuldade que ele tinha, os problemas que ele tinha com a bebida, tudo isso está ali muito bem sintetizado no personagem Jack do Iluminado, e é por isso que eu acho ele tão interessante, por isso que eu acho ele tão crível, tão real. Mas diferente do King, o personagem Jack, escritor, ele não conseguiu alcançar o sucesso que o King conseguiu na vida real. Ele teve apenas 2 dezenas de contos publicados e uma peça teatral chamada A Escolinha, de 1977. Em 1989, o King publicou um livro chamado The Dark Half, que foi publicado no Brasil com o nome de A Metade Negra,
Negra, pela extinta editora Francisco Alves. Um tempo depois, esse livro foi republicado aqui no Brasil, pelo selo Biblioteca Stephen King, da editora Suma de Letras, e rebatizado com o título de A Metade Sombria. Nesse livro, o King nos apresenta um personagem chamado Thaddeus Beaumont / George Stark. Beaumont é um autor de ficção policial que vive em Loudoun, no Maine, e que escreve sob o pseudônimo de George Stark. Sua carreira começou aos 11 anos, quando ele enviou um conto para a revista American Teen, ganhando o segundo concurso de jovem escritor. Seus livros, como George Stark, fazem muito sucesso, tornando-o bastante popular e famoso, até o dia em que ele decide encerrar a carreira de seu pseudônimo, contando com a ajuda de sua esposa, Elizabeth, que interpreta um funeral para o inexistente Stark. Acontece que aquele não seria o fim de Stark, e eles logo descobririam isso da pior maneira possível. O que mais me chamou a atenção nesse personagem do George Stark é que ele é basicamente uma versão romantizada do pseudônimo do próprio Stephen King, do Richard Bachman, do pseudônimo mais famoso do King. O surgimento dele é inclusive semelhante ao surgimento do próprio Richard Bachman. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele em outro vídeo que eu estou produzindo aqui para o canal sobre o Richard Bachman especificamente falando. Originalmente o King tinha, na verdade, a ideia de fazer com que esse livro fosse uma colaboração entre esses dois autores, entre o George Stark e o Richard Bachman. Só que com o tempo ele acabou desistindo da ideia. Em 1987, King publicou um livro que eu considero com certeza um dos melhores livros dele. Estamos falando de Misery, Louca Obsessão. Nesse livro nós conhecemos o escritor Paul Sheldon, autor de uma série de sucessos chamada Misery. Ele nasceu em 1945 em uma cidade chamada Lynn, que fica no estado de Massachusetts, e desde então era considerado um garoto prodígio, que aos 3 anos já sabia ler. Em 1987 ele estava trabalhando em seu mais recente romance, isolado em uma cabana perto de Sidewinder, no Colorado, quando sofreu um acidente de carro que o deixou preso em uma vala, até ser encontrado por uma mulher chamada Annie Wilkes. Annie, que é enfermeira de profissão, passa então a cuidar de Paul, enquanto ele está impossibilitado de ser levado ao hospital mais próximo, devido à nevasca que se instalou no local. Logo, entretanto, ele descobre que ela é auto-intitulada sua maior fã, e que isso lhe causará muito provavelmente sérios problemas. Paul Sheldon aparece originalmente em Misery, mas ele também é mencionado no romance Rose Madder e na 9ª temporada de uma série chamada Haven, que é levemente baseada no livro The Colorado Kid. Outras duas curiosidades interessantes. Sidewinder, que é o local que fica próximo da cabana onde o Paul foi para se retirar, para escrever, e também perto do local onde a Annie mora e onde ela mantém o Paul em cárcere privado, é o mesmo local onde King ambientou outro romance seu bem famoso, O Iluminado, que a gente falou lá no início do vídeo, quando eu falei um pouquinho mais sobre o Jack Torrance. No decorrer do livro, a Annie inclusive cita o que aconteceu com os Torrance durante a estadia deles lá no Overlook Hotel. Então, se você não gosta de receber nenhum tipo de spoiler durante a leitura, eu recomendo fortemente que antes de ler Misery, você leia O Iluminado, porque senão a Annie provavelmente vai te contar o final da história. Em outro trecho do livro, o Paul Sheldon também comenta com a Annie que sua mãe certa vez viajou para Boston na companhia de uma mulher chamada Casbrack. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. Casbrack. Enfim. Esse é o mesmo sobrenome do personagem Ed do livro It, a Coisa, o que nos leva a crer que a mulher provavelmente se tratava de sua mãe, a senhora Casbrack. A cada 10 anos, mais ou menos, o King lança uma coletânea de novela. São histórias que são um pouco longas demais para serem contos e também um pouco curtas demais para serem romances. Elas ficam meio que ali da meiuca. Geralmente os livros têm 4, 5 histórias no máximo. E em 1990 ele lançou uma dessas coletâneas chamada For Past Midnight, que no Brasil recebeu o título de Depois da Meia-Noite. Na época o livro foi lançado pela extinta editora Francisco Alves e atualmente ele permanece inédito no Brasil. Ainda não há planos para relançamento dele, pelo menos a Suma ainda não oficializou nada nesse sentido. E em uma das histórias desse livro nós conhecemos um dos personagens mais interessantes que o King já escreveu, um homem chamado Mort Rainey. Mort é um escritor recém-divorciado que sofreu um surto psicótico depois que descobriu que sua esposa estava tendo um caso. Após um período particularmente deprimente, quando ele passa inclusive a sofrer do famoso bloqueio de escritor, ele decide se isolar em uma cabana para tentar trabalhar em sua nova história. Acontece que durante esse período em que ele permaneceu recluso na cabana, ele acaba recebendo a visita de um homem muito estranho. Esse homem é um suposto escritor chamado John Shooter, que acusa Mort de plágio, já que ele teria supostamente roubado uma de suas histórias.
histórias e publicado em uma coletânea de sua autoria. A história começa então a se desenvolver de maneira tão surreal, de maneira tão bizarra, que o próprio Mort passa a se questionar se ele realmente plagiou a história do John Shooter e quem raio seria esse John Shooter. Um fato curioso: em 1991, a Tabitha King, a esposa do King, passou por uma história que parecia praticamente tirada desse livro. Um homem de 26 anos chamado Eric King invadiu a casa dos King na manhã do dia 26 de abril, segurando um objeto envolto no papel que ele afirmava ser uma bomba. King afirmou nessa época que Misery, um dos livros que o King tinha lançado no ano anterior, tinha sido inspirado na história de vida da tia dele, uma mulher assassina de bebês que tinha sido condenada a 99 anos de prisão. Na época, por causa do crime, o King acabou sendo condenado a 2 anos de prisão. Agora vamos para o último personagem escritor deste vídeo, mas antes um aviso: se você ainda não leu A Torre Negra, fique esperto porque vai vir um spoiler por aí. O próximo personagem é um personagem que aparece nos 3 últimos livros da Torre e é um baita de um spoiler. Então se você ainda não leu, eu vou deixar o tempo aqui embaixo no vídeo para que você possa adiantar, para que você não possa ser prejudicado por causa desse spoiler. Eu escolhi esse como o último personagem dessa lista porque para mim ele é um dos melhores, se não o melhor exemplo de metalinguagem que eu já vi em um livro. Estamos falando, é claro, do próprio Stephen King. Stephen King se transformou em um dos seus personagens da série de livros A Torre Negra em um exercício de metalinguagem que dividiu muito a opinião dos leitores. Enquanto alguns acharam meio que ridículo, apelativo, outros gostaram bastante e se divertiram muito com isso. Eu, inclusive, estou nessa lista, porque isso expande muito bem a noção, a ideia de que a torre engloba muitos universos, multiversos, inclusive o universo do próprio Stephen King como escritor, do Stephen King real. O King aparece mais precisamente nos últimos 3 livros da saga, Lobos de Cala, Canção de Susana e A Torre Negra. Mas eu também não vou entrar em muitos detalhes sobre a participação dele nesses livros, para que eu não possa soltar mais spoilers, na verdade, do que eu já soltei aqui. O King também fez uma participação especial no seu primeiro livro, Carrie, lançado em 1974, onde ele interpreta o personagem chamado Sr. Edwin King. É o sobrenome dele, Edwin King. Entendeu? Além desses personagens, o King já escreveu sobre dezenas de outros personagens e escritores. Eu não trouxe todos eles aqui porque o vídeo acabaria ficando muito longo. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Quem sabe não acontece aí um especial Escritores de Stephen King parte 2. E eu vou ficando por aqui, mas antes de ir eu não poderia deixar de recomendar que vocês acessem o nosso site, stephenking.com.br, caso vocês queiram ter acesso às outras informações, novidades, curiosidades, enfim, há um vasto material que engloba aí todo o universo do nosso querido Stephen King. Nós também estamos no Twitter pelo link twitter.com/StephenKing_ e também no Instagram pelo link instagram.com/StephenKing_BR. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.